Paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, louvado seja o nome do Senhor. Estamos aqui uma vez mais, nesta terça-feira, dia 26 de julho, para a nossa leitura diária da nossa quinta lição, a sutileza do materialismo e do ateísmo. Estamos no nosso terceiro trimestre de 2022. A nossa leitura diária hoje está em Gênesis, primeiro livro da Bíblia, livro do Gênesis, capítulo de número 12, É um texto muito conhecido, do povo de Deus. É o texto ali que fala sobre o patriarca Abrão. E Gênesis capítulo 12, versículos 1 ao 3 diz assim: Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai e vai para uma terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, o título da nossa leitura diária é Deus se revela graciosamente ao ser humano, que foi o caso aí do patriarca Abraão, A Bíblia diz que Abraão residia em Ur dos Caldeus, que era uma terra marcada pelo politeísmo, pela idolatria, mas que Deus se revelou graciosamente e pessoalmente a Abraão, como nós sabemos, Nós aí, os estudiosos da Bíblia, os leitores da Bíblia, sabem que é a partir de Abraão que Deus ali constitui o povo de Israel. Abraão, ele na verdade é o pai de todos os israelitas. Então, a gente vê claramente aqui que Deus se revela graciosamente para cumprir o seu plano, o seu propósito na vida de uma pessoa, como foi no caso aqui de Abraão. Então, isso aqui elimina a questão do ateísmo, que o ateísmo nega a existência de Deus. Aqui fica bem claro o texto. E também a questão do materialismo, que não crê nas questões espirituais e metafísicas. Então fica bem claro aqui que Deus se revelou, O infinito se revelou ao finito, o eterno se revelou ao ser humano. Então fica bem claro aqui. A nossa leitura bíblica em classe está em Romanos capítulo 1, dos versículos 18 ao 23. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Porquanto, o que de Deus pode se conhecer, nele se manifesta, porque Deus o manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Portanto, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu, dizendo-lhes sábios, tornando-se loucos, e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, de aves, quadrúpedes e répteis. Então, capítulo 1 de Romanos, depois que Paulo ele faz a sua apresentação e ele revela ali o propósito da carta, Eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Após essa sessão, Paulo inicia o que nós podemos chamar literalmente de a depravação generalizada, do gênero humano. Então Paulo ele vai citar, como citou as coisas aqui, que eles conheceram a Deus e não glorificaram a Deus, inverteram a verdade de Deus em mentira, adoraram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Paulo também vai falar da questão das relações
entre pessoas do mesmo sexo. Ele vai dizer que o homem, deixando de ter as relações naturais com a mulher, os homens se inflamaram em paixões uns pelos outros, né? Homem com homem, cometendo abominação, torpeza, né? E até as mulheres também entraram por esse viés aí de não se dá a prática do lesbianismo. Paulo vai dizer isso aí. Paulo fala da condenação das pessoas que praticam essas coisas e não se arrependem. Mas enfim, para a gente concluir aqui, concluir que eu falo aqui a leitura bíblica em classe, culminando aqui no título da nossa aula, que é falando sobre o materialismo e o ateísmo, o versículo de destaque aqui, né, é o versículo 18, 19 e 20. Porquanto que de Deus pode se conhecer, nele se manifesta, porque Deus o manifestou. Deus, como nós falamos na leitura em classe ontem, Deus tem várias maneiras de se revelar. Várias. Pela lei, pela natureza, a revelação profética, a revelação escrita. Tá? Então, fica bem claro aqui que até mesmo os atributos de Deus são manifestos nas coisas que são criadas, é o que ele diz no versículo 20, para que essas pessoas que não glorificam a Deus, essas pessoas que estão mudando a verdade de Deus em mentira, essas pessoas que estão vivendo de maneira dissoluta, depravada, naquele grande dia, eles não vão ter como. Por isso que Paulo vai dizer, para que eles fiquem inexcusáveis. Ou seja, irmãos, uma coisa é você crer em Deus para a vida eterna, crer no seu Filho, crer no sacrifício de Jesus para a vida eterna. Outra coisa é você negar a existência de Deus. Na verdade, para comprovar a existência de Deus, você não precisa nem ter fé, basta você ter inteligência, porque o que de Deus pode se conhecer, Deus não manifestou a eles, né? Então, e fala aqui que mesmo eles tendo conhecido a Deus, eles não glorificaram a Deus. Então fica bem claro aqui, que Deus abençoe sua vida rica e poderosamente em nome do Senhor Jesus Cristo.